Boa noite, aqui é a Sandra Amaral na CCV. Essa live ocorre todas as quintas-feiras das 18h15 às 18h45, só que antes a gente tem a nossa conversa terapêutica, que é das 5h30 às 6h15, então nós temos 45 minutos de conversa terapêutica, vale muito a pena, venha no presencial para você participar. E a gente convida todas as pessoas presentes que depois assistam essa live, tem outras lives lá no Facebook do ACCV, compartilhe, comente, gere engajamento, porque muitas vezes a gente compartilha piadinhas sem graça, pessoas tropeçando, a gente compartilha coisas infelizes quando poderia aproveitar o nosso tempo e mandar para o outro uma palavra de encorajamento, de fé, de força. E a gente não faz. Às vezes você nem precisa, se você não quiser assistir a live toda, assiste um pouquinho. Às vezes o pouquinho que você assiste é o que o teu anjo da guarda, é o que o teu protetor espiritual quer te dar de mensagem. Encaminhe, mande para alguém, gere ali no Facebook da ACCV um engajamento, porque você pode ter certeza que você estará se conectando à espiritualidade amiga desta casa e, consequentemente, recebendo a ajuda espiritual que nós viemos aqui presencialmente buscar, e vamos conseguir receber também essa ajuda espiritual lá na nossa casa. Boa tarde, uma vez nos conectando com a egrégora espiritual desta casa através das lives, tá? Então, a ideia aqui, como tem pessoas novas, eu vou repetir isso. Vocês podem interromper aqui, falar, olha, levantar a mão, pedir para falar alguma coisa, e aí eu dou a palavra para vocês. Vocês não vão aparecer, vocês vão só vir aqui na frente. Para quê? Para que o pessoal de casa possa ouvir o que vocês estão falando, para o celular captar a voz. Mas é sempre muito bem-vindo, porque muitas vezes alguma coisa que você tem para dizer exemplifica de forma muito mais clara algo que eu estou tentando explicar há 5, 10 minutos. Vem alguém, cita uma experiência pessoal, como a Isabelle fez, e pronto, a gente fecha o assunto. Acabou, é aquilo ali. Então sintam-se à vontade, tá bom? O assunto de hoje, então bem-vindo aos que estão nos assistindo, Clara, Alice Kanashiro, a Lucila, que faz muito tempo que a gente não vê, que frequentava muito essas reuniões. Sejam bem-vindas e vocês podem participar aí também através do chat. O assunto que a gente tem para dizer hoje é sobre vícios e o sistema de recompensa do cérebro. Não é à toa que a gente fica viciado. E os vícios a gente não entende apenas como tabaco, álcool, substâncias, substâncias, drogas, né? A gente entende, por exemplo, um vício que vem crescendo demais no mundo todo e já ultrapassou até a cocaína, os vícios nos psicotrópicos. Remédio de depressão, de ansiedade, para dormir. Esses hipnóticos, eles desenvolvem uma tolerância muito grande, muito rápida, e por isso eles viciam muito rapidamente as pessoas. E existem vícios que são externos, esses que nós vamos buscar através da substância, e existem os vícios internos, dos nossos pensamentos, de menos-valia, de vitimização, de mágoa, de raiva, de pessimismo, de crítica, de julgamento. É vício. Se você se dá ao luxo de ser pessimista hoje, porque aconteceu alguma coisa difícil, mas amanhã você repete o pessimismo, depois de amanhã também, já viciou, tá? Você já criou um circuito de recompensa do cérebro e que ele vai começar a querer que você faça cada vez mais daquilo. Então nós precisamos estarmos atentos para os vícios externos que buscamos através de substâncias, mas também os internos, que aí tem uma abrangência muito maior, porque a população do mundo, num planeta de provas e expiações,
tem algum tipo de desafio nesse sentido, de pensamentos recorrentes, de algum tipo de depressão, de ansiedade, de crítica, de julgamento, de ambivalência, enfim. Então, sobre isso, nós vamos conversar hoje, tentando entender por que é que o cérebro se vicia. Então, nós vamos falar sobre essa área do nosso cérebro que rapidamente, quando você começa a dar aquele estímulo, ele faz aquilo ser uma dependência na nossa vida. Então, por que isso acontece? Os vícios, eles ativam o sistema de recompensa do nosso cérebro, liberando substâncias que sem o vício demorava muito para a gente conseguir liberar. Eu vou dar um exemplo. A pessoa vai lá, cheira uma substância e fica doidona. Aí ela sente aquele prazer, aquela energia, e depois que passa aquilo é uma depressão muito grande, muito profunda. A gente, para conseguir um pico desse de prazer, de força, sem usar substância, a gente vai precisar se esforçar. A gente vai precisar estudar para tirar uma nota boa na prova. Aí vem aquele pico de dopamina. E yes, eu consegui. É o mesmo que a droga provoca. Só que é de forma natural, saudável, endógena, dentro de você. Porque você lutou para conseguir aquilo. O vício que você vai lá, toma, cheira, faz não sei o que lá e fica doidão e depois aquilo passa, você não lutou nada para conseguir aquele tipo de prazer, aquela intensidade de prazer não foi meritória. Você não se esforçou para conseguir aquilo. Você conseguiu aquilo porque você usou uma substância química. Vale alguma coisa? Olha o que o nosso cérebro, olha o que acontece com o nosso cérebro. A pessoa vai lá, usa o vício e ele ativa o sistema de recompensa. Esse sistema faz uma liberação muito rápida de neurotransmissores. Neurotransmissor, minha gente, é quando você toma um remédio para depressão e está falando lá, inibe a recaptação de serotonina. Serotonina é um neurotransmissor, é a substância que te tira da depressão. Então, isso é chamado de neurotransmissor. Quando a pessoa usa, e aí a gente está incluindo o álcool, qualquer substância, o cigarro, o cérebro libera esses neurotransmissores, que são dopamina. Já ouviram falar da dopamina? O que a dopamina faz? Ela é responsável pela motivação. A pessoa se sente motivada sem ter feito nada para se sentir motivada. Então, é artificial, é mentiroso, certo? Agora, se você se sentiu motivado porque você estudou pra caramba, foi lá e tirou 10, que prazer que é isso. Aí a gente fala que é uma dopamina de excelente qualidade. E a dopamina do vício é de péssima qualidade. É como se você tivesse uma fruta podre e uma fruta fresquinha. A dopamina é a fruta fresquinha e a fruta podre é aquela que você consegue com o vício. Então libera a dopamina, libera o glutamato. O glutamato é uma substância que faz a pessoa ficar excitada, agitada, querendo cada vez mais daquilo. Libera o GABA, principalmente para quem faz uso do álcool. O álcool ele libera o GABA, que é um neurotransmissor que diminui a ansiedade. Então, quando a pessoa é muito ansiosa, vai lá, toma um copo, fica mais relaxada, fica mais desinibida, até a página 2. Porque a hora que passa o efeito daquilo, ela está mais deprimida, mais ansiosa, mais angustiada, mais pobre, com mais dificuldade, porque gastou todo o seu dinheiro com uma bobagem que não ajudou ela em nada, né? A serotonina cuida do nosso humor. As pessoas que têm oscilação de humor, elas precisam equilibrar a serotonina dentro do corpo. E as endorfinas e encefalinas, quando você está com dor de cabeça, que você toma lá o remédio para dor, ele está liberando ou encefalina ou endorfina. Imagine
Você está triste, você fazer uso dessa substância e ela liberar tudo isso no seu cérebro, vicia. Porque aí o seu cérebro pensa assim, bom, ela fez isso hoje, fez isso ontem, fez isso hoje, está fazendo de novo amanhã. Eu entendo que eu não preciso mais trabalhar para eu, cérebro, liberar dopamina, glutamato, serotonina, endorfina. Eu não preciso, porque ela vai lá e bota aqui para dentro, aí o cérebro para de produzir. E isso é o fenômeno da tolerância. Ele para de produzir e você precisa cada vez mais daquilo, né? Quem já passou pela experiência sabe a fissura que é isso. E para a mulher, eu tenho uma palestra que eu falo por que tudo isso na mulher é muito mais complicado do que no homem. Para a mulher é muito mais difícil parar de fumar, parar de beber, parar de usar. Por vários motivos, uma hora a gente pode falar mais detidamente disso. Então, o sistema de recompensa do cérebro, ele trabalha liberando esses neurotransmissores que quando vem o estímulo externo, ele fala, eu não preciso mais produzir isso e você fica sem. Aí gera a síndrome de abstinência, porque quando passa o efeito da droga, o cérebro não tá, nosso cérebro nesse momento, ele está produzindo as nossas dopaminas, as nossas endorfinas. A pessoa que é viciada, não. Ele não veio um vício, o cérebro não produz. Por quê? Porque ele está acostumado a vir aquilo de fora. É até um mecanismo de proteção. Se ele produzisse também, a pessoa ia morrer. Então, a pessoa fica dependente, precisando cada vez mais daquilo. Só que isso é só para a droga? Não. Isso são para os nossos pensamentos, para os nossos sentimentos negativos, para tudo que nos envolve que não é bom. É o mesmo mecanismo. A gente fica viciado na dor. Dá para acreditar que a gente fica viciado na dor? Você tem um relacionamento tóxico, aquilo tá horrível, mas você tá tão acostumado com aquilo que o seu cérebro entende que aquilo é uma recompensa e você não consegue sair daquilo. Não é que não consegue, nós vamos ver mais para frente como sair. Mas num primeiro momento é assim que as coisas acontecem. Então as drogas, elas trazem uma recompensa rápida, artificial, mentirosa, porém em grande quantidade, gerando esses picos de excitação e depois uma total falta de neurotransmissor e a pessoa precisa ficar recorrendo àquilo o tempo todo. Então, ao mesmo tempo que ela gera uma satisfação muito rápida, depois que passa o efeito, ela gera uma insatisfação, uma depressão muito grande, muito maior do que a que estava antes de usar, né? A área de recompensa do cérebro, ela pode ser ativada por duas maneiras. Gratificação imediata provocada pelos vícios, né? Eu tô meio mal, vou lá, fumo, bebo, uso, tomo a medicação lá para dor, que é tarja preta que não deveria, mas vou lá, tomo, gera essa gratificação imediata. Esse é um caminho, é o caminho ruim. Tem o caminho bom. Quando o cérebro libera essas mesmas substâncias pelas recompensas baseadas nos processos de aprendizado e convívio. Eu vou na minha terapia, ela me faz tão bem. Eu vou na academia porque eu sinto que eu tô ficando forte, eu tô ficando bonito. Eu vou na reunião lá na CCV porque eu saio tão bem, eu fico bem até o dia seguinte. Lá eu tenho tratamento, lá eu tenho conversa, eu tenho acolhimento. Quando você começa a vir mais aqui, você começa a ficar dependente no bom sentido disso. O dia que você não tiver isso, falta dopamina. Você fala, lá eu recebo muita coisa, preciso ir. Essa é a minha história, a história de muitas pessoas que trabalham socialmente, nessa casa ou não. A gente sente uma falta imensa quando não vem. Porque é uma ilusão achar que estamos aqui ajudando o próximo. Estamos ajudando o próximo, graças a Deus. Mas estamos prioritariamente ajudando a gente mesmo.
Porque a carga de dopamina, endorfina, serotonina que a gente recebe com o trabalho social é muito maior do que aquele que a gente oferece para o outro. Então isso faz a gente ficar cada vez precisando mais disso. E isso é a área de gratificação e recompensa positiva. Porque você não está conseguindo esse bem-estar com uma substância. Você está conseguindo esse bem-estar por causa de um trabalho sério, de uma dedicação verdadeira. E aí vem a recompensa. Você já imaginou tudo aquilo que você conseguiu com droga, álcool, nicotina, medicamento, você conseguir num trabalho dentro de uma casa espírita? Você já imaginou? Isso é total e perfeitamente possível. Percebe? Então, concluir etapas de tarefas gera picos de dopamina que faz querer repetir a experiência. Por exemplo, o lado negativo, você fica lá viciado no joguinho. O joguinho começa fácil, mas começa fácil. Você nem percebe, pumba, ganhou 100 pontos. Aí você vai. Daqui 5 minutos, para você ganhar 100 pontos, você tem que ficar 24 horas e gastar todo o teu salário. Mas, sabendo disso, as pessoas que fazem os jogos, elas geram o quê? Os picos de dopamina da recompensa imediata para você se viciar. A hora que você está viciado, os níveis vão aumentando, vai ficando cada vez mais difícil ganhar e você vai ficando cada vez mais viciado porque você quer aquele pico de dopamina que você teve no começo, mas você não vai conseguir. Se você largar essa porcaria e vier trabalhar num centro e for fazer uma academia, estudar um livro, entrar numa faculdade, você vai ter picos menores de dopamina. É verdade, mas de uma dopamina de muito maior qualidade e você vai estar de quebra evoluindo o seu ser espiritual, mental e emocional. Então, concluir etapas, por exemplo, você joga futebol, faz um gol, joga basquete, acerta uma cesta, acerta um exercício de matemática, gera picos de dopamina. Por isso que você fala, é aquele CDF lá. Como que ele consegue estudar? É porque ele tem picos de dopamina. Quanto mais ele estuda, mais ele aprende, mais ele acerta, mais ele quer melhorar. Deus fez a gente com uma insaciedade de crescer. Quando você chega num nível, você quer outro. Quando você chega aqui, você quer outro. Isso é extremamente positivo. Porque Jesus disse, vós sois deuses. Vocês são co-criadores juntos com o nosso Pai Criador. O Criador fez todo esse universo, Ele quer que você chegue perto dele. Ele quer que você aumente a sua capacidade de criar coisas positivas, com esforço próprio, com dedicação. Percebe? Até aqui, alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Então, continuando. Com o tempo, então, o cérebro se adapta ao estímulo externo, ele reduz a sua produção natural e ele necessita cada vez mais do estímulo externo para gerar o mesmo efeito. O nome disto é tolerância, vício. Aquela medicação eu começava com 0,25, agora eu já estou com 1 miligrama. Desenvolveu tolerância. O seu corpo ficou dependente daquilo. Quando, na verdade, as medicações deveriam ser o oposto. Você começa com uma quantidade X, você vai se fortalecendo e você vai fazendo o desmame da medicação. Mas hoje em dia o desmame parece não ser uma preocupação, porque vai aumentando a dose, vai medicando a emoção. A minha dor de cabeça melhorou, mas eu estou deprimida, então taca um remédio para depressão. Ao invés de ir desmamando, vai adicionando outras medicações, né? A adicção muitas vezes começa na prescrição, né? Cabe a nós conscientizarmos. Então, esse pico de prazer gerado artificialmente e não conquistado, você conquistou com estudo e trabalho aquele pico de liberação de endorfina, cefalina? Não conquistou.
Aquilo ali é mentiroso. Então, esse pico gerado artificialmente, ele cai rapidamente, devolvendo o indivíduo não ao estado que ele estava antes de usar a droga, ao estado muito mais inferior, muito mais abaixo. Então, por quê? Porque o cérebro, ele libera todos os neurotransmissores, depois não tem mais para liberar. Aí falta, aí dá aquela fissura, aquela angústia, aquele pânico. E a gente aqui não. A gente pode até não estar feliz da vida, a gente pode até ter um pouquinho de angústia, de ansiedade, de depressão, mas o nosso cérebro, porque a gente não usa esses fatores químicos externos, o nosso cérebro, ele vai liberando um pouquinho, e a gente não vai sentindo aquela depressão, aquela angústia horrorosa que a síndrome de abstinência provoca em muitas e muitas pessoas. Então, as experiências cotidianas, lembra o que você fez hoje? O que você fez hoje que te deu prazer? Você conseguiu, por exemplo, acordar um pouquinho mais tarde, deu tempo de espreguiçar na cama. A gente já agradece. Tem dia que é tão corrido que nem tempo de espreguiçar eu tenho. Hoje eu tive tempo de espreguiçar, de tomar um café bacana. Foi tão bom isso. Pronto, agradece. Sabe por quê? Porque a gratidão, ela gera, vou usar uma palavra infeliz, um vício positivo. Você fica acostumado a agradecer. Você cria um circuito de recompensa do seu cérebro. O seu cérebro já sabe que a hora que você começar a agradecer, ele já começa a liberar dopamina, encefalina, serotonina, endorfina. Ele já começa a liberar. Quer falar? Tá bom. Ele já começa a liberar com a tua gratidão. Você sabia disso? Vamos fazer uma experiência, porque nós estávamos conversando hoje aqui, às 5h30, da gente fazer experiências com o que propõe o Espiritismo. É a fé raciocinada, a gente pode questionar, a gente pode refletir sobre tudo que a gente aprende, então a gente vai fazer experiências. Eu vou propor uma experiência para vocês me contarem a quinta-feira que vem, tá bom? Então a experiência comece a agradecer o que quer que seja que tenha te feito feliz. E aí, mas todo dia, se não for a mesma coisa é outra, mas você vai ter que agradecer, se possível, mais de uma vez por dia. Se não for possível, pelo menos uma vez por dia, agradeça. E eu quero saber se no final de uma semana, se vocês já não criaram um circuito de recompensa no seu cérebro, onde ele precisa que você agradeça para ele começar a fazer você se sentir cada vez melhor, porque ele vai liberar os neurotransmissores que são responsáveis pela sua força, pelo seu bem-estar, pelo seu otimismo, pela sua vontade de viver, pela sua paz. Tá feito o desafio? Por favor, vem falar aqui, meu amor. Fala aqui, senão eles não ouvem. Então, esses dias assim foi um pouquinho esdrúxulo, mas eu achei bem interessante, porque eu tinha muita roupa para lavar e eu fiquei lavando roupa o dia inteiro. E aí, quando terminou, as roupas estavam lavadas, cheirosas e seca da máquina, né? Eu falei, gente, quem que inventou a máquina tem que ser uma pessoa muito abençoada, porque o que a máquina faz enquanto você faz outras tarefas e ela te entrega um resultado perfeito, é muito gratificante. Sabe o que eu fiz? Eu olhei pra minha máquina e falei, nossa, obrigada, porque você hoje foi excelente, me ajudou tanto. Eu me senti tão grata por tê-la e por tudo que ela representou, tudo que foi feito, porque eu pensei, eu fiz múltiplas tarefas e a máquina trabalhando, e no final do dia eu consegui realizar todas as minhas atividades. E eu olhei e falei, não, obrigado, máquina, obrigada por você ter sido tão boa comigo hoje. Maravilha, o exemplo é muito feliz. Vocês sabem que a física quântica explica pra gente que tudo é matéria. Eu sou matéria, mas a sua máquina de lavar é uma matéria. Então, a gente é feito de átomos e a máquina de lavar é feita de átomos. A hora que os seus átomos agradecem os átomos da máquina de lavar,
Você cria uma sintonia com todo mundo que inventou, que fabricou, que vendeu. Você faz a sua máquina durar mais tempo. Ela não vai quebrar na tua mão. Você cria um vínculo entre você e a sua máquina e essa energia fica no ar. Alguém entra na tua casa e fala: nossa, mas que energia boa que tem a tua casa. Aí vai lá na lavanderia e fala: nossa, a energia vem vindo daqui. É brincadeira, mas assim, a física quântica mostra pra gente que tudo é átomo. Que a hora que a gente agradece uma coisa inanimada, nós estamos dando vida àquilo. Nós estamos trocando uma energia com aquilo e essa energia vai nos sustentar em alguma medida. Muito legal, viu? Obrigada pelo exemplo. Então, as experiências cotidianas que tinham graça, né? Quando a pessoa está no vício, as experiências cotidianas que tinham graça, a pessoa gostava de se relacionar, gostava de ir na faculdade ou no colégio, gostava de jogar bola, tinha ali uma atividade manual, uma marcenaria, uma jardinagem, gostava de fazer aquilo. Vocês já repararam que os viciados abrem mão de tudo, eles não querem mais nada, não tem motivação para mais nada? Por quê? Essas experiências, ler, esporte, comer, cozinhar, um relacionamento, passam a não ter a mínima graça, porque a droga, apesar de efêmera, né? Quer dizer, apesar de passageira, ela dá muito mais prazer sem nenhum esforço. Só que é um prazer vicioso, mentiroso, fraco, que não se compara ao prazer de você lavar um monte de roupa, pôr cheirosinha no varal com aquele cheirinho bom e você fala assim: enquanto eu fiz isso, eu fiz mais um monte de coisas, que dia produtivo. A hora que você faz isso, ó dopamina, ó neurotransmissor de serotonina, de dopamina caindo na sua corrente sanguínea, te deixando uma pessoa cada vez mais grata, cada vez mais atenta, cada vez mais leve, cada vez mais leve. Obrigada. É isso. Bom, eu ainda tenho coisas para dizer a esse respeito e a gente continua na próxima live, tá bom? Então eu tô anotando aqui aonde eu parei e depois a gente continua esse assunto. Convido vocês a assistirem essa live. Quem chegou agora, quem não conseguiu acompanhar, entre no Facebook da CCV. Ouça, compartilhe, comente, envie para alguém, para uma mãe que esteja precisando, problemas com seu filho. Gere engajamento nas nossas mídias sociais para que mais pessoas tenham acesso a esse material. E venham para a nossa reunião presencial da Conversa Terapêutica às 17h30. São todos bem-vindos. A gente fala de dependência, mas a gente vai entendendo como a dependência nos alcança, a todos nós, mesmo quando não temos um vício caracterizado de substâncias. Então isso serve para todos nós. São todos muito bem-vindos e que possamos nos reencontrar aqui na próxima quinta-feira, 17h30. Então agora vamos fazer a nossa oração. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade do trabalho, do aprendizado e do estudo. Cuida, Senhor, de cada alma aqui presente, de cada trabalhador, de cada assistido. Dê a essas pessoas o remédio, a provisão, a cura, o encorajamento que elas estejam precisando. Capacite-nos, Senhor, a termos boa vontade sempre, para seguir a Tua vontade, para sermos filhos obedientes, porque o Senhor é um Deus Pai Criador infinitamente sábio e o Senhor tem nos reservado experiências as quais nós não alcançamos. Então, se formos submissos, se formos filhos obedientes à Tua voz, estaremos no caminho da força, da resiliência, da coragem e da superação, com toda certeza.
estaremos nos aproximando de Ti e conseguindo uma vida com paz, motivação e alegria de viver. Muito obrigada, Senhor. Essas coisas Te agradecemos e pedimos o Teu amparo durante a semana e a cada um de nós aqui presente e quem está também presente, acompanhando em casa, que recebam quanto uma energia de luz, amor, gratidão, força. Estas coisas Te pedimos em nome de Jesus, que assim seja. Amém.